ligação com o escândalo do Banco Master. Repórter... A prisão preventiva do banqueiro Daniel Murcalo, dono do Banco Master, será colocada à prova a partir desta sexta-feira e passará pelo crivo dos integrantes da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, à exceção de Dias Toffoli, que declarou suspeição, vão analisar a decisão de André Mendonça, que determinou liminarmente o envio do principal investigado do caso Master para a Papuda. A votação integrada por Gilmar Mendes, Luiz Marques e Mendonça, que já votou pela manutenção de sua decisão, ocorre no plenário virtual da Corte, com início para as 11 horas da manhã e tem duração prevista de uma semana, terminando às 11h59 da noite da próxima sexta-feira, dia 20. Plenário virtual porque eles votam não necessariamente lá mesmo na Corte, eles votam por internet. E se empatar, gente, se empatar, vai por água abaixo o plano de delação premiada de Murcalo. Tem muita gente torcendo para empatar, porque o empate beneficia Daniel Murcalo. O empate sempre beneficia o réu na legislação brasileira. E aí ele seria solto. E solto, ele não vai fazer delação nenhuma, beneficiando muita gente aí que está com medo. O grande ponto de interrogação de hoje é o ministro Nunes Marques, né? Qual que vai ser o voto dele, que pode ser realmente esse voto decisivo. Mas será que vai ter ministro que vai ter cara de pau de votar pela liberação de Murcalo? Olha, eu vou dizer uma coisa, cada dia eu me surpreendo mais com o Supremo. O governo dos Estados Unidos dá início a uma investigação comercial que pode resultar em uma nova tarifa de importação para o Brasil. A apuração aberta ontem pelo representante comercial da Casa Branca trata de falhas no combate ao trabalho forçado em produção de bens e produtos. As investigações ainda vão determinar atos, políticas e práticas que serão adotados contra 60 parceiros comerciais. Segundo o comunicado, os Estados Unidos competem com empresas estrangeiras que talvez tenham tido vantagens econômicas através do uso de trabalho forçado. Além do Brasil, China, União Europeia, Rússia e México também são investigados. Tem um novo mal-estar diplomático entre Estados Unidos e Brasil. Um representante da Casa Branca, assessor do presidente Donald Trump, veio ao Brasil para avaliar o nosso sistema eleitoral, pelo menos essa é a justificativa oficial, avaliar o nosso sistema eleitoral e os candidatos. E pediu para ser recebido por Jair Bolsonaro lá na Papucinha. O ministro Alexandre de Moraes, no primeiro momento, autorizou, mas as datas não batiam com a agenda desse assessor. No segundo momento, alertado pelo próprio Itamaraty, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás e cassou essa autorização. Então, esse assessor de Donald Trump não está autorizado a encontrar Jair Bolsonaro, que agora também está no hospital, mas não estava autorizado. E ainda com os destaques internacionais, na guerra no Oriente Médio, Donald Trump volta a ameaçar ataques fortes contra o Irã. Em entrevista à Fox News hoje, o presidente dos Estados Unidos disse que o país está planejando novos ataques na semana que vem. Pelas redes sociais, Trump afirmou que é uma honra matar o regime iraniano. Mais cedo, Israel voltou a bombardear Irã e Líbano, onde foi registrada a maioria das 2.000 mortes desde o início do conflito. No Iraque, um avião militar dos Estados Unidos caiu. Um grupo que apoia o regime iraniano disse ter sido responsável por derrubar a aeronave. 4 pessoas morreram. Ontem, Mojtaba Khamenei fez o primeiro comunicado como líder supremo do Irã, lido por uma apresentadora na emissora estatal iraniana. Mojtaba prometeu vingança pelo sangue dos iranianos mortos e defendeu uma boa relação com os países vizinhos. Ele ainda garantiu o fechamento do Estreito de Hormuz, que é a rota comercial de petróleo mais importante do mundo, e disse que vai continuar como instrumento de pressão. Desde o início da guerra, 18 navios petroleiros foram atacados na região. E há pouco, agora no início da manhã, pelo horário aqui de Brasília, do Brasil, a gente teve também autoridades americanas falando nesse momento, admitindo que o líder do Irã estaria escondido em um bunker e também dizendo que sim, o Irã ainda tem material para responder aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, e é por isso que está longe do fim desse conflito. Agora, 10h14, pelo horário de Brasília, já deixa eu pedir, vamos fazer o seguinte, sabe? Hoje, o Guilherme Oliveira
sendo uma ronda por São Paulo. Está indo em várias regiões da cidade, agora ele está indo para a Zona Sul, já passou pela Zona Oeste, Zona Norte, Central e Zona Leste da cidade e está pegando preços dos postos de combustíveis, diesel, gasolina e etanol. Já já ele vai trazer para a gente essa comparação de qual é a região que está com os preços mais elevados por aqui. Ele já deu um spoiler, tá? A região central tá que tá. Mas os ouvintes, aqueles que sempre nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes, podem ajudar a gente do Manhã Bandeirantes e também o Guilherme Oliveira, né? Nessa lista. Vocês também indo com a gente, falando um pouquinho dos postos, o que vocês estão encontrando por aí. Já já o Guilherme Oliveira vai trazer a lista dele e aí você traz a nossa aqui pra gente, claro. Participa também comentando as notícias, fazendo suas críticas e sugestões e falando aí dos desafios que você enfrenta no dia a dia aqui na cidade de São Paulo e também arredores, é claro. Como que você participa? Tá aí. 11 999 048756. 11 999 048756. Ó, enquanto o pessoal pensa em participar e o que não tá por aqui ainda, vou dar um spoiler. Região central, gente, por enquanto, é a que tem o diesel mais caro que o Gui encontrou. Está sendo vendido a R$ 7,98 em postos ali do Bom Retiro. R$ 7,98. O valor mais alto. Agora, quando a gente fala de gasolina, por enquanto é a Zona Leste que está vencendo. Gui mandou aqui pra gente em Tatuapé. A gasolina está com o litro em alguns postos de combustíveis a R$ 6,59. Você vai mandando aqui pra gente também o quanto você está pagando aí nos últimos dias para abastecer o seu veículo. E daqui a pouquinho a gente vai direto para Brasília. Vitor Gomes vai trazer pra gente aí as novidades a respeito do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi internado esta manhã no Passar Mal. Já já. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Com ele, toda a sociedade e corretor de imóveis tem acesso a serviços, cursos, informações e canais do conselho na palma da mão. E tem mais. O aplicativo conta com o Botão do Pânico, uma ferramenta de segurança que pode ser acionada em situações de risco durante atendimentos e visitas. Tecnologia, proteção e praticidade para o dia a dia profissional. Aplicativo Cresce São Paulo. Baixe agora. Você sabia que sua empresa pode ter a infraestrutura de tecnologia financeira que todos os dias está por trás de milhões de transações? Estou falando da Cellcoin. Opere como uma plataforma de banking robusta com esteira de crédito integrada de ponta a ponta. Oba! Um portfólio completo de pagamentos e acesso ao Open Finance. Seja qual for o seu segmento de atuação, a Cellcoin potencializa seus negócios. Acesse cellcoin.com.br e fale agora mesmo com um de nossos especialistas. Manhã Bandeirantes. 10h18 no horário de Brasília, vamos direto para lá. Hoje de manhã cedo, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal na Paputinha, onde ele está preso, né, na capital do país. Foi encaminhado para o hospital. Vitor Gomes vem chegando direto de Brasília para atualizar para a gente a situação, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Falar que informações que você tem para a gente, hein, Vitor? Bom dia para você. Oi, Paula, bom dia para você, bom dia para Fabino, bom dia aos nossos ouvintes também aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star aqui em Brasília por volta das 9 horas da manhã. Ele chegou em um comboio que foi ali, veio com batedores da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Ele chegou em uma viatura do SAMU, né, do Serviço de Atendimento Médico, atendimento público. Lembrando que ele está preso na Papudinha, que na verdade é o presídio militar aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. É o 19º Batalhão da Polícia Militar. Então o local é cuidado pelos policiais militares que fizeram também aí esse transporte, foi acompanhado ali por helicóptero dos bombeiros aqui do Distrito Federal. De acordo com a equipe médica, a suspeita é que houve broncoaspiração de
mão para constatar ou negar a possibilidade inicial do diagnóstico. A gente destaca, né, que os filhos também se manifestaram pelas redes sociais. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai vomitou bastante, também pediu orações, dizendo esperar que não seja nada grave. Ainda não há atualização a respeito do estado de saúde, de como ele está neste momento, né? Nós acompanhamos toda a movimentação aqui diretamente de Brasília. Destacamos também, né, que o filho Carlos Bolsonaro informou que está em viagem no oeste catarinense, ele que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina e está em agenda por lá, também comentou a respeito, falou, né, sobre aí o estado de saúde do pai, também pedindo orações a respeito. A gente ainda destaca que essa é a primeira saída de Bolsonaro para atendimento hospitalar desde o início de janeiro, quando também precisou passar por uma avaliação após sofrer uma queda da cela onde estava preso na Superintendência da Polícia Federal. Então, desde janeiro, Bolsonaro está na Papudinha, onde cumpre a pena, e agora é a primeira saída. Essa saída aí foi feita com uma escolta gigantesca, diversos policiais ali com moto, fechando o trânsito, né, aqui em Brasília, e o ex-presidente chegou em uma ambulância, uma viatura, uma ambulância do SAMU aqui do BR. Volto com vocês. Agora, a gente tem que lembrar também, obviamente, o advogado, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, já se manifestou dizendo que ele tem insistido, a defesa tem insistido reiteradamente na necessidade da transferência do presidente para custódia domiciliar, diante de um quadro de saúde que demanda cuidados e precauções que jamais poderão ser dispensadas em qualquer estabelecimento prisional por melhores condições que apresente. A situação de hoje, ainda de acordo com o advogado de Bolsonaro, que traz um sintoma grave, foi reiteradamente vaticinada, inclusive em laudos recentes que instruíram o último pedido de prisão domiciliar, o qual foi sumariamente negado pelo ministro relator. Pelas minhas contas, inclusive, Vitor, eu acho que uns 3 ou 4 pedidos de prisão domiciliar já foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, o advogado continua só dizendo que em cada oportunidade que ele se manifesta sobre o estado de coisas na execução da pena, ele faz referências a precedentes. De novo aparecendo essa palavra precedência aqui, Sabino. Recentíssimo relatado pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes em relação ao presidente Fernando Collor de Mello, condenado por corrupção, que foi-lhe garantido sem maiores esforços de convencimento a custódia domiciliar a partir de um diagnóstico médico de apneia do sono e princípio da doença de Parkinson. Então, a gente já tem aqui os advogados de defesa, obviamente, se manifestando e reiterando mais uma vez o quanto para eles seria importante essa prisão domiciliar. Obrigada, viu, Vitor? À disposição, Paula. Obrigado, Vitor. E olha, obviamente virá mais um pedido aí pela frente a acompanhar, né? Agora a gente tem que ter que o ministro Alexandre de Moraes acaba dizendo sempre nesses pedidos que uma das questões que teria complicado, se é que a gente pode falar essa palavra, Sabino, ainda mais o ex-presidente, foi a questão de tentar ali romper a tornozeleira eletrônica. Então, a gente segue acompanhando, daqui a pouquinho a gente volta para Brasília. Mais um dia, acho que a gente deu cheque na semana toda, todos os dias falando, lamentavelmente, de violência contra a mulher, de feminicídio. A Paula Rodrigues está por aqui para falar do homem que foi preso após matar a ex-mulher em São Bernardo do Campo, no ABC. Oi, Ana, bom dia para você. Tudo bem, gente? Bom dia aqui para todo mundo. É o mesmo roteiro, né? O mesmo script que vai se repetindo e dessa vez com um detalhe que a gente vai falar agora desse homem que foi preso após matar a ex-mulher em São Bernardo do Campo. Ele mesmo falou para a polícia sobre o desaparecimento da mulher. Ele mesmo denunciou que a ex-companheira dele, a Sabrina Cândido Pontes, tinha saído de casa sem dizer para onde ia e depois disso eles não tiveram mais contato. Eles tiveram um relacionamento por 12 anos e há cerca de um mês estavam separados e a Sabrina voltou a morar na casa dos pais. Mas ele estava tentando reatar esse relacionamento com ela, de acordo com os investigadores, e até que um dia a Sabrina saiu de casa e não retornou mais. E aí, tanto outros familiares quanto ele falaram com a polícia sobre esse desaparecimento.
que foi registrado no dia 6 agora de março, há uma semana, exatamente. Só que ontem esse homem procurou a polícia, o nome dele é Luciano Xavier, de 32 anos, e aí ele disse que ele matou essa mulher e indicou para os policiais onde o corpo dela estava escondido. Ele foi enrolado em um tapete e deixado em uma área de mata, perto da rodovia Caminho do Mar, que liga ao ABC Paulista à região do litoral, ali a área da Baixada Santista. Seguindo as indicações que foram dadas pelo homem, a polícia chegou até a localização desse corpo e confirmou a ocorrência do crime. Depois disso, o Luciano foi preso, está preso temporariamente, deve passar por audiência de custódia hoje, com certeza a prisão dele será mantida, afinal de contas é um assassino confesso. E o casal deixa 2 crianças, 2 filhos, que ficaram sem a mãe, que foi assassinada, e consequentemente sem o pai, né, que estará preso. Esperamos que por muito tempo. Mas é como você falou, né, Ana, que parece que tudo vai se repetindo, né? Ou é um ex, ou é alguém que não conseguiu levar o nome de uma mulher, de alguma forma. A gente já deu dados aqui de São Paulo registrando recordes de feminicídios no mês de janeiro, com 27 mortes. Agora, em março, a gente está se encaminhando também com números bem altos que vem por aqui. A gente está acompanhando também o caso da PM da Gisele, que teve reviravoltas aí, inclusive, né, nas últimas semanas, né, Ana? Exatamente. E a gente está esperando, Paula, Sabina, para entre hoje e a próxima semana, os últimos laudos que faltam, né, para essa investigação ser fechada, serem divulgados. Entre eles, o laudo que vai mostrar se foi encontrado algum material biológico embaixo das unhas dela. Isso pode indicar, por exemplo, se ela entrou em alguma luta corporal, né? Se arranha a pessoa, aperta quem está tentando de agredir. Então, esse laudo está sendo aguardado para que esse inquérito seja fechado. Então, pode acontecer nas próximas horas ou até na próxima semana, quando o caso já estará se encaminhando para completar um mês, né? Que a soldado Gisele Alves Santana foi encontrada morta com um tiro na cabeça no bairro do Brás, no centro de São Paulo. O que a gente tem de atualização desse caso é que o marido dela, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, que até então era um depoente, passou a ser investigado oficialmente nesse caso, depois que a justiça determinou que ele deveria ser tratado como suspeita de feminicídio. Inclusive, o caso foi encaminhado para o Tribunal do Júri, que acompanha esse tipo de caso, né, de crimes dolosos, crimes intencionais. Nesse momento, o caso passou sigilo, que foi pedido pela polícia e decretado pela justiça. Mas, antes disso acontecer, a gente teve acesso aos depoimentos que constam lá no inquérito, inclusive os de familiares da Gisele, que citam que o casal tinha um relacionamento muito conturbado, marcado por extremo ciúme e posse do coronel Neto. O que ele nega, fala que é exatamente o oposto, que ela era uma mulher possessiva e bastante ciumenta. Então a gente está no aguardo desses últimos laudos que estão prestes a sair para que a gente tenha aí um desdobramento, quem sabe final, né? Quem sabe algo conclusivo em relação a essa explicação de como a Gisele, né? Em muitos casos que a gente acompanha, essas mulheres já tinham medidas protetivas, né? E aí sempre vem aquela dúvida de que está adiantando, se essas medidas protetivas realmente elas estão sendo efetivas ou se elas têm que ser discutidas. Ontem, inclusive, no Tarde Band News, eu entrevistei, conversei com a autora daquele projeto que já foi aprovado na Câmara, agora precisa passar pelo Senado. Um projeto que exige que a polícia peça o uso de tornozeleira eletrônica em casos de violência contra a mulher. Ela deu exemplos, inclusive, do Rio Grande do Sul, de que quando se tem o uso de tornozeleira eletrônica, se tem um sistema, você dá um relógio para essa mulher que foi a vítima, a tornozeleira eletrônica para o criminoso, e esse relógio ele apita avisando quando esse criminoso está se aproximando ou invadindo a área que fica mais próxima dela. Dá tempo dela fugir, o que não seria o ideal, mas também esse alerta chega para a polícia. Ou seja, ela deu um exemplo do Rio Grande do Sul, que está dando certo, que é algo que poderia ser implementado em todo o Brasil, mas aí a gente tem que ver se tem tornozeleira eletrônica suficientes, equipamentos suficientes, a fiscalização vai ser suficiente, monitoramento suficiente, enfim, tudo isso, mas não à toa a discussão passou na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado, para ver se a gente consegue evoluir nesse sentido também, porque o monitoramento ele precisa ser feito, não adianta você colocar apenas a tornozeleira eletrônica, né? Mas esse monitoramento dessa tornozeleira para saber se esse criminoso vai ou não.
Pelo que ela disse, já passando pela Câmara, no primeiro momento, já o que acontece é, o juiz, ali no momento, já decide pela tornozeleira eletrônica para o homem que está ameaçando ou já veio a violentar a mulher, ou seja, já seria automático. E aí a fiscalização que precisa ser feita para garantir a segurança e a vida dessa mulher, né? Esse relógio, né, que identifica a aproximação do sujeito que está usando a tornozeleira eletrônica e apita, é uma boa ideia, porque a gente tem criticado aqui só o uso da tornozeleira eletrônica e tem perguntado para a Secretaria de Segurança Pública como é que é o monitoramento daqueles que usam tornozeleira eletrônica. A Secretaria até agora não nos respondeu. Aliás, tem essa mania, né? Pegou moda agora essa mania. Quando eles erram, eles não respondem. Então fica no ar. Tem uma outra, enquanto a gente está aguardando aqui a nossa entrevistada, que vai nos ajudar nesse tema também, tem uma outra notícia que saiu, que eu vou dizer que eu fiquei alegre. Mas aí no Brasil já começaram a ter medo, que é a história do spray de pimenta, vocês viram? A Câmara, né, aprovou que nós, mulheres maiores de idade, ou seja, acima dos 18 anos, possamos ter a posse e o porte de spray de pimenta para a gente se defender nesse tipo de caso. Entre 16 e 18 anos, precisa de uma autorização de maior de idade para poder ter isso, para poder ter, né, o spray de pimenta. Aí tem uma série de regras que também é importante a gente falar sobre essa série de regras, né? De que você só pode usar, obviamente, no caso de você estar ameaçada por essa outra pessoa. Mas vocês sabem que me chamou a atenção, a gente até publicou um vídeo nas redes sociais da Band News TV ontem falando sobre isso, né? O que pode ser um avanço, de repente, só de ter, ali a gente já pode se sentir mais seguro, enfim. E alguns homens nos comentários, muitas mulheres comemorando, e alguns homens nos comentários chegaram a colocar dizendo assim, pode ser um perigo para as mulheres. E aí algum deles falando que inclusive uma mulher foi se livrar de um assalto, jogou um spray de pimenta e acabou levando um tiro na cabeça. Foi aquela jovem sapopemba que estava vendendo um drone com o pai e com o irmão. Isso, mas aí uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Você sabe que a maior parte dos casos de assassinatos de mulheres, nesse tipo de contexto que a gente está falando, né, de violência provocada por um namorado, marido, um ex, ou é uma violência por faca, ou é uma violência do tipo estrangulamento. Por exemplo, que foi o que aconteceu com essa moça de São Bernardo do Campo que eu acabei de falar. E aí a gente está falando de casos muito específicos, em que a mulher é abordada na rua ou abordada dentro de casa, na maioria das vezes, por esse agressor. Não é para ser usado em qualquer caso, inclusive a lei deixa isso bem claro, né? Não é para ser usado em todo tipo de caso. E isso vale para qualquer tipo de armamento ou de material que você possa usar ali para sua proteção. Então, desde que seja bem esclarecido como que vai funcionar, como que você pode usar, em que tipo de situação, não há um problema, né? Esse caso da Zona Leste foi um caso muito específico de um assalto, o bandido estava com a arma apontada já para ela, e a menina, no ato de desespero, acabou, infelizmente, tendo esse desfecho, um caso muito triste, inclusive ela estava na frente do pai de tudo, um verdadeiro pesadelo. É um pouco diferente de você estar dentro de casa, sendo ameaçada, precisa fugir, seu marido chega para te bater, você usa um spray e sai correndo. Né? São coisas bem diferentes que podem ter Acho que pode funcionar, Ana. Acredito que pode, sabe? Acredito que pode, desde que a gente tenha a noção de como usar, em que situações usar, pode ser pelo menos uma ameaça. A mulher, tem muito homem que é covarde, então a gente tem que ter muitas barreiras para criar esses homens, né? Então, 9 em 10 mulheres que são assassinadas não tinham medida protetiva. Então, quer dizer que a medida protetiva segura na maioria das vezes. Alguns só param numa primeira barreira. Então, você apontar o spray para ele, pode fazer, opa, se eu me aproximar, eu vou me machucar também. Então, a gente tem que ir criando barreiras de resistência para criar esses casos de violência. Eu, particularmente, na Paula, não vejo problema nenhum. Eu vou dizer, eu já falei aqui, inclusive, que eu tenho um medo muito grande. Porque não precisa nem entrar no banheiro, a gente vê aquela mulher ali no meio da rua, né? Sendo uma tentativa de estupro. A gente viaja muito e sempre na estrada eu preciso ir ao palete, enfim, eu peço meu marido ficar na porta, porque eu morro de medo, falando que eu tiver entrar, pode ser um posto, pode ser um local de alimentação, enfim, não estar ali sozinha, tenho medo, tenho muito medo mesmo. Agora com o spray de pimenta, já tô ali, ó. Posso estar ali, já com o spray, pode ser que eu me sinta um pouco mais segura diante dessa situação. Tomara que realmente seja uma alternativa, né, para nós mulheres conseguirmos nos proteger um pouco mais. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Só um pedido para fechar. Pergunta para os nossos ouvintes, para mandarem no WhatsApp, quem aqui usa transporte
chave de casa aqui, ó, entre os dedos. Se alguém vier abordar, assaltar, você tem a chave para usar. Quem delas nunca usou isso? Por exemplo, anda à noite sozinha, vai do metrô para casa, de casa para o ponto de ônibus. Isso é muito comum, é ensinado até, porque, olha, vem alguém te agarrar, te jogar no chão para abusar. Então, assim, tem maneiras da gente usar esse tipo de proteção sem que seja algo errado. Boa, Ana, obrigada. Os ouvintes aí contribuam com a gente e contem como é que vocês fazem para se defender. A gente continua nesse assunto, né, Sabino? A Adriana Liporoni, que é secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, conversa agora com a gente. Secretária, obrigada por conversar com a gente. A gente sabe que vocês estão anunciando aí um registro integrado de violência doméstica, reforçando ações de proteção às mulheres. Quero que a senhora comece contando para a gente como é que vai funcionar esse registro integrado de violência doméstica, se vai conseguir ajudar na prática realmente a salvar a vida das mulheres. Bom dia para você. Pegar esse então aí e trazer os outros. Trazer outro. Bom dia a todos. Bom dia Aqui é para trazer 5 ou 6 guarda-sol, só no carro mesmo. Tudo nesse processo é importante. Porque o maior desafio do governo do Estado de São Paulo é trazer a mulher. Leva sábado, assim, mas sábado eles não trabalham. Nós temos diversas ferramentas que abrem as portas. Dia de folga, fazer o que tem que fazer. Pegar uma escaninha lá. Fumar maconha. Nós temos hoje no estado de São Paulo 143 delegacias de polícia de mulher, distribuídas em toda a região, todos os territórios, principais territórios de São Paulo, regiões administrativas de São Paulo. 18 delas funcionam no sistema de plantão, regime de plantão, 24 horas. Mas na minha cidade não tem uma delegacia, no meu bairro não tem uma delegacia, no estado é muito grande. Realmente a gente não tem uma delegacia. É bom. Temos delegacias em todos os municípios, mas não delegacias de polícia também. Mas é importante que a mulher saiba, primeiramente, qualquer delegacia. Isso a gente tem uma delegacia, pelo menos todos os municípios de São Paulo, 645 municípios, têm delegacias de polícia convencionais. Ela pode registrar em qualquer delegacia, os policiais são qualificados para esse tipo de atendimento. Nós temos hoje, estamos expandindo as chamadas salas DDM. Que são essas salas DDM? São salas de atendimento a mulheres em delegacias convencionais, onde ela terá atendimento especializado, um acolhimento, um atendimento reservado para contar a sua questão, expor o seu problema, vai ter uma explicativa. Essas salas estão se expandindo pelo estado. A gente já tem 173 salas pelo estado, muitas delas funcionam 24 horas. E quando elas funcionam 24 horas, ela também pode se dirigir a essa sala e ser atendida pela DDM online, que é um serviço incrível que a tecnologia permitiu, onde a mulher, de onde ela estiver, a qualquer hora do dia, ela pode registrar o boletim de ocorrências de forma online, acessando o site da Polícia Civil ou o aplicativo SP Mulher Segura. Baixa o aplicativo. Nós temos lá no aplicativo informações de endereços, informações de direções de delegacia de salas, informações sobre defensoria, Ministério Público, centros de residência, e ainda a funcionalidade, onde a mulher pode registrar uma ocorrência e ali mesmo já pedir uma medida protetiva de urgência. Então, ela sai desse atendimento com o boletim de ocorrência ajuizado, aguardando a resposta do juiz, ou seja, com mais essa camada de proteção. E agora nós temos esse novo sistema que está implementado, primeiramente um projeto piloto na cidade de Santos, onde a mulher que solicitar o serviço da Polícia Militar, o 90, que já tem a cabine de laje, atendimento, de orientação para policiais femininas que orientam, fazem SP, encaminham as mulheres para os endereços corretos, então ela pode receber uma proteção, ela se insere na rede de proteção, mas o 90 também terá esse serviço. O policial se dirige ao local onde a mulher se encontra e dentro da impossibilidade
facilidade da mulher poder registrar esse boletim de ocorrência pelo seu celular ou de se dirigir a uma delegacia de polícia, o próprio policial registrará a ocorrência no local, por meio de um tablet, em contato com a DPI online, fará o boletim e também solicitará a medida protetiva de urgência. É mais uma ferramenta oferecida pelo governo estadual para realmente incentivar, encorajar essa mulher a denunciar os casos de violência, que nem sempre, no primeiro plano, se tratam de violência ou de agressão física. Temos outros tipos de violência que são criminalizadas pela lei, e muitas mulheres também, como, por exemplo, a violência psicológica. E é muito importante que a mulher conheça esses serviços, e ela possa estar conectada com esses serviços para que ela possa abrir essa porta, e quando ela abre essa porta de acesso à justiça, o Estado passa a enxergar que ela é uma rede de proteção. E todo esse caminho percorrido pela mulher será observado pelo Estado para que ela não volte ao ciclo de violência, para que ela consiga quebrar esse ciclo de violência. Secretária, todas essas iniciativas são importantes, a gente precisa de todas elas, mas infelizmente não está sendo suficiente, né, secretária? As iniciativas são importantes, nós precisamos de todas elas, e elas são suficientes quando elas são utilizadas. Marco, é importante dizer porque, claro, os crimes ocorrem e têm ocorrido, mas teve um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que disse que 13% das mulheres que sofreram feminicídio em São Paulo tinham medidas protetivas decretadas. Mas vamos olhar por outro lado. Os 87% que não tinham medidas protetivas decretadas, até solicitadas, ou até mesmo não tinham boletim de ocorrência. Então, quantas vidas seriam salvas se essas mulheres tivessem, ao menos, registrado? Então, eu penso sempre positivo. Eu penso que é uma campanha de conscientização. As mulheres, o Estado, ele só intervém quando a mulher denuncia, porque são normalmente crimes que ocorrem dentro dos lares, das residências, dos domicílios, que são inseridos dentro de um contexto familiar, muitas vezes desconhecidos até pelos próprios familiares, pelos vizinhos, que dependem muitas vezes exclusivamente da mulher denunciar. Então, essa ferramenta vai auxiliar muito, à medida que nós fomos ampliando essas ferramentas, o número de denúncias aumenta. Cada vez que uma mulher denuncia e pede uma medida protetiva, o Estado olha para ela e ela está inserida nessa rede de proteção, ela evita um crime maior. Ela pode salvar uma vida, salvar vidas e também salvar famílias. Agora, secretária, existe também, não adianta só a gente pedir para as mulheres terem a coragem, o que é muito difícil, para registrarem os boletins de ocorrência, mas o treinamento dessas pessoas que assim vão receber. Eu tenho uma conhecida que foi fazer registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher em São José dos Campos, que disse que foi muito maltratada quando chegou por lá, por exemplo. Disse que praticamente aquelas perguntas que a gente já sabe, como se tivesse para não deixar a história só numa pessoa, eu entrei aqui, inclusive, numa notícia que fala que a Delegacia da Defesa da Mulher de São José dos Campos passa a funcionar por 24 horas e tem muita mensagem falando, ó, só falta capacitar o profissional com treinamento para atendimento humanizado e o atendimento mudou, ficará humanizado, porque a gente fala, quando a gente fala disso, a gente precisa de um treinamento do pessoal lá dentro. Porque você precisa de uma coragem, de encorajamento dessa mulher para ir à frente, fazer essa denúncia. Imagino que não seja só um problema isolado da Delegacia da Mulher de São José dos Campos, não sei. Mas e como é que é feito esse treinamento? Essas pessoas estão capacitadas para receberem com empatia essa mulher que teve a coragem e que já está violentada de alguma forma, chegando até lá? É importante que a população saiba que os policiais
desde a formação na academia de polícia, eles têm essa capacitação e a qualificação para atenderem mulheres em situação de violência. Não conheço esse caso, não posso avalizar, porque não sei qual é o caso, mas posso te garantir que todos os policiais que estão na Delegacia de Defesa da Mulher, delegacias especializadas, têm essa capacitação. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha preconiza a capacitação permanente, que é realmente um objetivo e uma priorização da Secretaria de Segurança Pública de treinar os policiais, capacitá-los permanentemente para esse tipo de atendimento. Cada caso deve ser analisado isoladamente, mas para você ter uma ideia, e é importante que se diga isso, mudou muito esse conceito de delegacia de polícia de defesa da mulher, porque os policiais que estão em formação na academia, e de 2 anos, 3 anos para cá, por exemplo, é muito curioso dizer que, por receberem essa qualificação e serem motivados a trabalhar nas especializadas, eles têm escolhido. E quando eles saem da formação, eles têm uma classificação de lugar. Dentro dessa classificação permite que eles escolham os lugares para trabalhar. E nos últimos anos a gente percebeu que os primeiros lugares do curso da Academia de Polícia escolheram delegacias de polícia de defesa da mulher no trabalho. Essa mentalidade realmente mudou de 40 anos para cá, eu lhe asseguro, e essa é uma preocupação da Secretaria de Segurança Pública, qualificar cada vez mais, adequar esse policial ao atendimento. Porque não são crimes comuns. Todos os crimes têm a sua relevância, a sua importância, o seu grau de gravidade. Mas diferente da violência contra a mulher, que normalmente ocorre no ambiente familiar, é dizer que esses crimes, até por conta disso, que é muito difícil a denúncia, por isso que existe a denúncia, porque as mulheres estão numa relação de familiar, relação de amor, se assim a gente pode dizer, emoções, que envolvem emoções, e muitas vezes isso dificulta a quebra do ciclo de violência. Os policiais normalmente estão treinados para esse tipo de atendimento. Secretária, não há uma palavra que a senhora disse até agora que a gente discorde, né? 100%, não tem como discordar disso. Mas, secretária, as coisas continuam acontecendo. E como é que a gente reverte essa situação? Porque essa semana, por exemplo, foi horrível para nós aqui no Bandeirantes. A gente tem 1, 2, às vezes até 3 notícias de feminicídio no mesmo dia. Infelizmente, esses números já estão crescendo. Marco, a sua abordagem é extremamente importante, porque a gente tem a dizer o seguinte: o feminicídio, normalmente, ele não acontece isoladamente. O homem vai lá, mata a mulher. Primeiro ato de violência, normalmente, não é o feminicídio. Ele é o ápice de uma escalada de violências que normalmente já vem acontecendo naquele ambiente familiar, domiciliar, entre as relações humanas, os relacionamentos, enfim. Por isso que a gente reforça a importância da denúncia. Muitas mulheres, quando a gente fala em violência, a gente sempre pensa na violência física. E a própria Lei Maria da Penha, ela preconiza, ela cataloga outros tipos de violência, como a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e até a sexual. E muitas mulheres desconhecem até que esses tipos de ações e comportamentos são catalogados como violência. Então, por exemplo, mulher está num relacionamento. Então, é apenas esse controle é apenas um ciúme excessivo, porque ele me ama. Esse controle excessivo é apenas um cuidado, porque ele realmente preza pelo cuidado. E com isso, esse controle excessivo cerceou essa mulher do seu ambiente social, da sua família. Inclusive, até pode, olha, agora você vai parar de trabalhar para cuidar da família, isso não tem problema nenhum. Mas muitas vezes isso ocorre numa escala, uma dimensão muito maior, e a mulher não percebe que isso é violência. E às vezes ela deixa de denunciar porque não sabe que isso é violência. E
sofrimento, que aquilo realmente está a incomodar, passa a incomodá-la. E aí ela deve procurar ajuda. Ah, não quero ir numa delegacia. Então, converse com uma amiga, converse com um familiar, vá a um centro de referência social da sua cidade, ligue para uma mulher, nós temos o serviço da cabine do lar, que a mulher é transferida para o atendimento com uma policial feminina que vai orientá-la, vai informá-la, vai exercer uma expectativa sobre aquele problema e pode muitas vezes solucionar uma questão que para ela inicialmente poderia não ser nada, ou para ela é um problema muito grande e com uma conversa ela consegue solucionar. Por isso que nós incentivamos e por isso que as ferramentas que incentivam a denúncia são cada vez maiores e mais amplas, para que essa mulher possa abrir essa porta, o Estado possa enxergá-la. Eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado, né, secretária, para a responsabilidade não cair sempre em cima da mulher, né? A mulher que não percebeu que estava sendo violentada, a mulher que teve medo de fazer essa denúncia. Eu tenho visto nas redes sociais um movimento em que eu estou concordando com ele, que a gente fala, mais uma mulher foi assassinada por um homem. Não, mais um homem matou uma mulher. É dessa forma que a gente tem que tentar começar a reverter isso. São eles que estão matando, eles que estão violentando, eles é que estão errados. Esses criminosos. Não, ele tem não. Não Eu tinha uma cadeira para pegar, tinha um guarda-solzinho a vida dessas mulheres. Aí esse aqui, mas não colocar até sempre a vocês quiserem responsabilidade em o cima coisinho delas. dele da Eu tô dando uma trava, olhada só de eu acho janeiro, que ele secretário, o número de não feminicídio suporta no o estado peso. de São Paulo. Eu acho que, E a gente teve um dá uma olhadinha que eu acho que ele até quebrou lá. 2018 era um 5, E essa cadeira aqui, ele ficou devendo para mim se ia dar para fazer alguma coisa ou não. 2020, Pode deixar aqui, ó. subindo aqui para os últimos anos, a gente teve no ano passado 22 feminicídios. Agora, eu não sei, eu acho que a outra Janeiro, dessa aqui ele já São consertou. Esse ano 27. E A escalada da agora? violência Dá. também aparece em outros indicadores criminais aqui do Estado. Os registros de ameaça passaram de 8.705 para 9.746 na comparação entre janeiro do ano passado e janeiro deste ano. E os casos de lesão corporal subiram de 6.014 para 6.527. Então, o único problema é Esses são que dados fala, né? aqui que eu estou pegando. Porque você trava ali, ele não Como vem. você falou, parece que mesmo a gente tendo essas conversas e essas atitudes e projetos, algo está dando errado. Tá, Algo realmente a gente não tem pra frente. dessa peça para repor, esse é o problema. Mesmo com tudo isso, Mas a gente vai tentar recuperar ela. Para fazer isso, a gente vai ter que desmontar praticamente o guarda-sol. É aí onde vem o... Né, a gente vai cobrar, quer ver, sabe quanto? A responsabilidade não Em é torno de R$60, por aí. A Aí responsabilidade esse compensa, né? totalmente do autor. Não, porque de qualquer jeito um guarda-sol a gente precisa, né? Essas Se eu não arrumar, eu vou ter que comprar um outro criminosas para pôr lá, entendeu? estão Isso aqui praticamente não tem um ano que é. aparecendo a Acho que foi o ano cada dia. passado, vocês Ano passado, fizeram, né? né? Deixa daí. Isso, Tu faz a gente não pode resenhar que eu vou ver contigo o que é que ele vai conseguir fazer. Depois aí eu passo aí, eu mando uma mensagem para mim. Agora eu tô pondo Agora vamos lá pegar as coisas. viva do autor. Mas também a responsabilidade é de todos. Porque você não pode culpar a segurança pública por essa questão, você não pode culpar, por exemplo, a falta de uma delegacia naquele bairro por essa questão. Não. É importante que as pessoas estejam alertas a isso. Inclusive, eu dou um recado também para as pessoas, não só para as mulheres que estejam sendo vítimas de violência, pessoas que conhecem mulheres que são vítimas de violência e não denunciam. Mas eu não posso me meter nessa história. Pode, sim, deve. Por isso que todos nós devemos nos unir nessa questão. Porque o Estado só conhece essa situação quando ela vem à tona. Mas temos também políticas de prevenção, que são as campanhas de conscientização, são, na verdade, o treinamento, por exemplo, nos bares, restaurantes, casas de eventos, projeto musical que nós temos já desde 2023. O governo do Estado de São Paulo está conversando com a educação e treinaremos mais de 200 mil professores para que eles possam ser agentes multiplicadores
educadores levarem para os alunos, para esses adolescentes, aqueles que estão na violência, e mostrar que isso, uma atitude localizada, e nem pode ser. Então, aqui nós, a Secretaria de Políticas para a Mulher, com essa política transversal que a gente diz que é uma atuação, embora seja autônoma, não é isolada, nós atuamos saúde, com a educação, para verificar desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, segurança pública, em parceria, em articulação com todos esses secretarias, com todos os órgãos, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, e também os órgãos municipais, os municípios também, inclusive os organismos de políticas para a mulher que trabalham de levar aos municípios sobre isso, fica com a responsabilidade de todos, para que possamos também conscientizar a toda a população, as famílias, as pessoas, as mulheres, e também o que se preconiza, também é prioridade do governo, o tratamento desse agressor, que muitas vezes ali sai de um relacionamento abusivo e vai para outro. Isso não é uma invenção, isso já a lei, né, da Penha já traz preconiza essa situação, o CNJ está preocupado com isso, o Judiciário coordena essas ações, e também estaremos atuando em conjunto com o Judiciário, em conjunto com o desenvolvimento social, para levar o tratamento ao adolescente. São várias políticas, várias medidas articuladas, integradas em conjunto, várias diferenças. Secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Adriana Liporoni, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Vamos continuar acompanhando esse assunto. Bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada. Faltam 2 minutos para as 11 horas da manhã. Hora de falarmos com você que sofre com dores. Dores em todo o corpo, dores na articulação ou nas articulações. Dores que te impedem de ter uma vida comum. Ninguém consegue viver com dores. É por isso que agora você tem o Articular. O Articular é um produto cujos componentes combinados permitem que você tenha uma melhora rapidamente. Não é aquele negócio de ficar tomando um remédio e não sente melhora nenhuma. Não. Você toma esse produto e rapidamente já se sente melhor. Vamos acompanhar os depoimentos dos nossos ouvintes que estão tomando Articular. Meu nome é Iriane, moro em Itaboraí, Monte Verde, Itaboraí. Estou aqui para falar sobre essa medicação maravilhosa que eu estou usando há uma semana e minhas dores estão indo tudo embora. Só de eu acordar de manhã, não estar sentindo dor nas pernas, dor no braço, dor nas costas, estou muito feliz. Aí, Andrei, olha só os depoimentos que mostram o sucesso do Articular e como o Articular que ajuda as pessoas. Bom dia. Bom dia Sabino, bom dia a toda a nossa grandíssima audiência. É mais uma pessoa que está livre da dor, né? Eu quero convidar a nossa grandíssima audiência em plena sexta-feira 13, que costumeiramente é o dia do azar, né? Mas hoje o azar vai ser para sua dor. Hoje o azar vai ser para o seu sofrimento. Hoje essa dor acaba e é por isso que eu desafio a você a passar um final de semana sem dor, sem sofrimento, com a produtividade lá em cima. Mas André, dá tempo? Hoje é sexta-feira, dá tempo de eu passar um final de semana sem dor? Isso. Dá porque o Articular tem resultado instantâneo, resultado rápido. Eu sempre digo que quem tem dor tem pressa. Ricardo de Souza Silvestre. Silvestre está longe. Que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sente dor. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto é que ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. E quando nós falamos do ácido hialurônico ortopédico, é tecnologia pura, é a ciência. É algo que substitui a prótese, a cirurgia. Então você vai tomar uma cápsula de manhã, uma cápsula de noite, é como se você estivesse tomando 2 injeções por dia. Impossível você não ter resultado e principalmente resultado rápido.
partir de agora. Hoje tem um desconto especial. É aquele dia que você esperou para poder ligar com a maior promoção. É só você ligar. 0800 Obrigado, Vanderlei. 591 3310. 0800 591 3310. Vou repetir. 0800 591 3310. Motorista de aplicativo, dona de casa, você que tem sua rotina exaustiva, você que trabalha com peso, trabalha com pesado, você que sente dor crônica e vive a base de remédio, hoje eu vou te entregar um produto. Chega hoje na sua casa para você poder passar um final de semana sem dor. O desafio está lançado. Você passar um final de semana sem dor, ligando agora. E o melhor, sabe o que é? Hoje você recebe, só que você só paga no final de abril. Dá tempo de usar, melhorar para depois você pagar. E ainda ganha de presente o melhor suplemento hoje, que é o mais estudado, que é a creatina, só que em pastilha. Tecnologia pura. Junto com a creatina, vai também Mondial Natural e o ômega 3. Eu falei que hoje o azar vai ser para o seu sofrimento, então ligue agora. 0800 591 3310. 0800 591 3310. Vou repetir. 0800 591 3310, Sabino. Valeu, André, muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, bom final de semana. Daqui a pouquinho, Mãe Bandeirantes, vamos falar de esporte. Hoje eu tô feliz. Tá feliz, Cheguei né? à minha frente. Daqui a pouco. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Só que no hospital que você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Prêmio. Une presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Shocker Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em shockerhospitality.com.br. Vire a chave e comece o ano de carro novo. Venha para o Auto Shopping Global. Condições, preços, taxas e um mundo de carro esperando você. Mais de 70 lojas e 3.000 ofertas. Só mesmo o maior Auto Shopping da América Latina pode oferecer uma estrutura como essa. Estacionamento, praça de alimentação, financeiras, seguradoras. Auto Shopping Global. Avenida dos Estados 8.000, Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br. Apoio Santander Financiamentos. No trânsito enxergar outras são rápidas. Manhã Bandeirantes. Histórias das Copas. Boa, bom dia. Bate Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Hidro. Tem mudança? Sim. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. Lubrificantes móvel. Tecnologia para o seu motor durar mais. Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. E cimento Votoran. Seca rápido, é resistente, é bom demais. Grandes mudanças geopolíticas ocorreram no mundo às vias da Copa de 1990, na Itália. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, o Mundial marcou a despedida de 3 seleções. Tchecoslováquia, que foi dividida em 6 países, a União Soviética, foi dividida em 15 países, e a Alemanha Ocidental, que se uniu à Alemanha Oriental, voltando a formar um único país. Como as Alemanhas permaneceram divididas até outubro de 1990, a FIFA considera campeã a Alemanha Ocidental. Rodada perfeita para o São Paulo. Pedro Põe. Será que esse Roger Machado aí tá quente, é? Será, Sabino? Bom dia. Bom dia pra você. Bom dia, Agora vou Paula. lembrar que o Sabino estava bem irritado com esse Roger Machado outro dia, hein? Não Pois sabia? é, por isso que eu tô perguntando, né? Ainda não me convenceu. Vamos ver. Por enquanto ele manteve o mesmo time, né? 100% de aproveitamento, né? Até aqui o Roger Machado uma brincadeira, uma vitória, estreou ontem lá no Canindé, venceu o São Paulo, venceu por 2-0 aí contra o Chapecoense. Morumbi por conta da
e venceu na estreia do Roger Machado. Ele comentou, a gente vai ouvir um pouquinho do Roger Machado daqui a pouco, mas foi muito importante essa vitória por dois motivos, na minha opinião, sabe? O primeiro de todos é espantar aquela desconfiança que o Roger Machado sofreu, principalmente quando chegou ali, né? Não espantou 100%, mas para dar moral para a equipe, dar confiança para o Roger, para seguir o trabalho também, depois de uma chegada muito contestada, por conta de como foi, de como se deu a saída do Crespo, de como se deu a chegada do Roger, menos de um dia depois o Roger já era anunciado, já foi anunciado como treinador do São Paulo. Bom, acabou dando certo. E o Roger se mostrou muito feliz na entrevista coletiva depois, comentou sobre a torcida, sobre a importância de jogar ao lado do torcedor do São Paulo, da importância do grupo de jogadores, e falou bastante sobre a sua própria estreia. Vamos ouvir o que disse o Roger depois da partida de ontem. Eu penso que sim, mas a gente já imaginava, né, que o cenário, né, de vitória e a combinação dos resultados, essa na verdade foi a grande motivação desse primeiro jogo, né, acabar essa rodada em primeiro lugar. Eu acho que foi uma estreia bem importante. E foi, de fato, uma estreia muito importante, porque além da vitória, o São Paulo atingiu o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que estamos só na quinta rodada, o campeonato está muito no início ainda, mas tem o Guardiola, sempre fala, né, uma frase muito famosa do Guardiola, que o campeonato se perde nas primeiras 8 rodadas e se ganha nas últimas 8. Então, o São Paulo vai encaminhando aí o seu trajeto no Campeonato Brasileiro, pelo menos na parte de cima da tabela. Bom, quem perdeu ontem foi o Palmeiras. Sexta-feira 13, hoje, né? Começou ontem o Palmeiras, na quinta-feira, dia 12. Porque Eles querem que meu fim de semana seja de terror e pânico em casa, é isso? Ah, eu não quero nada. O que aconteceu ontem, Paulo? O Palmeiras foi até o Rio de Janeiro e perdeu na estreia de Renato Gaúcho, inclusive no comando da equipe do Vasco da Gama, de virada. O Renato, inclusive, exaltou muito a virada do Vasco da Gama para cima do Palmeiras. Disse que conseguiu virar contra o time do Campeonato Brasileiro, conseguiu virar o jogo do Brasileiro. E depois da partida, houve uma troca de farpas entre os dois treinadores. Era o João Martins que estava no comando da equipe do Palmeiras ontem, porque o Abel está suspenso. E ele comentou sobre o gramado de São Januário. Vamos ouvir o que ele disse. Eu já adianto aqui, o torcedor do Vasco não vai gostar muito, hein? Mas infelizmente nós ficámos com uma equipa que mudou de treinador, tinha uma energia extra e cada 11 dias que não competia, num campo pesadíssimo. Parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos. Enquanto a CBF não tomar uma atitude, na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Nós estamos em 2026 e há coisas que não mudam, mas a culpa é do sintético. Pois é, né? Tem realmente, assim, tem muito gramado natural ruim aqui no Brasil. Isso é verdade. O Renato até chegou a falar depois, respondeu o João Martins comentando que ele prefere jogar num gramado ruim, que parece nas palavras do João Martins, que tem plantação de batata embaixo, do que no gramado artificial. O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Bom, o grande fato é que o Vasco venceu o Palmeiras ontem e impediu que a equipe do Verdão continuasse na ponta da tabela. O Palmeiras era líder com 10 pontos até o início da rodada. O São Paulo agora lidera o Brasileirão com 13 pontos, seguido por Palmeiras na segunda colocação e Fluminense na terceira, ambos com 10 pontos. O Bahia fecha o G4 com 8 pontos. O Corinthians tem 7 na 10ª posição, o Santos tem 5 na 14ª. O Z4 tem Botafogo, Remo, Internacional e o Lanterna, Cruzeiro. Antes da gente encerrar aqui, pessoal, quero só fazer um convite ao nosso ouvinte, porque transmitiremos 3 partidas nesse fim de semana. No domingo, às 4 horas da tarde, tem Clássico Alvinegro, Santos e Corinthians jogam com a presença da Rádio Bandeirantes na Vila Belmiro. No Allianz Parque, o Palmeiras estreando no Allianz Parque em 2026, ainda não jogou na sua casa, vai jogar no domingo às 6h30 contra o Mirassol, com a Rádio Bandeirantes presente também no Allianz Parque. E às 8h30 tem Bragantino e São Paulo, o microfone da Rádio Bandeirantes
também estará presente nesse jogo. Amanhã tem Vitória e Atlético Mineiro às 6h30, Botafogo e Flamengo às 8h30. Paula Sabino. Tá certo, valeu. O fim de semana do Sabino vai ser maravilhoso. O meu vai ser trabalhando com o marido. Mal-humorados que o Palmeiras perdeu. Obrigada. Você não fala com ele, você está aqui na rádio. É verdade. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Valeu, Cassi, obrigado. Olha, 11h11 pelo horário de Brasília, vamos só dar uma atualizada. Começou agora, 11 minutinhos, o julgamento virtual no STF, a segunda turma, pela manutenção ou não da prisão do dono do Banco Master, Daniel Vocaro, né? A gente teve um vídeo, inclusive, do bloco de Mendonça para reiterar a prisão do Vocaro. A gente lembra que ele é o relator, inclusive, do caso. E a gente já teve também o voto do ministro Luiz Fux acompanhando o relator. Então, neste momento, temos 2 votos a 0 pela manutenção da prisão de Vocaro. A gente lembra que o ministro Dias Toffoli está impedido, então agora faltam os votos dos ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes. Major Garete está aqui com a gente para falar desse esquema de corrupção, fraudes tributárias em Osasco, uma operação acontecendo, Ministério Público atuando. Oi, Maju, bom dia para você. Tudo bom, Paula, Sabino? Bom dia a vocês, bom dia a todos. É uma operação do Ministério Público que teve apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, que teve como resultado 2 pessoas presas. Uma delas é um auditor fiscal, a gente confirmou aqui o nome, é o Rafael Meregui Valenciano, ele que trabalhava em Osasco, mas foi preso em Valinhos, e a outra é a Maria Hermínia de Jesus Santa Clara. Ela não tem nenhum vínculo com a Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, mas ela tinha foto de vários computadores funcionais e certificados digitais aí pertencentes a agentes fiscais de renda. Vou explicar, né, o porquê essa prisão. Essa é uma operação contra um esquema de corrupção, fraudes tributárias e lavagem de dinheiro na Delegacia Regional Tributária de Osasco, na Grande São Paulo. Então, é uma delegacia responsável pela administração, fiscalização de impostos estaduais. A investigação do Ministério Público diz que existe uma estrutura muito bem organizada, um grupo que usava intermediários, que são mais conhecidos como laranjas, para receber propina em nomes de agentes públicos e depois esse dinheiro era movimentado, escondido para tentar disfarçar a origem. Então, ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão temporária que foram cumpridos. Desses 2 que eu acabei de citar, o Rafael e a Maria Hermínia, e também de acordo com o Frederico Marquezinho Gonçalves. De acordo com o MP, ele também fazia parte desse esquema de corrupção e fraude tributária, e além disso, outros 4 agentes fiscais de renda também foram afastados das funções. Essa operação ela aconteceu em diversas cidades, além aqui da cidade de São Paulo, Osasco, Valinhos e também Tupi Paulista, que é aí o endereço do vice-prefeito da cidade, que, portanto, foi afastado do cargo por pertencer, aí acusado, né, de pertencer a esse grupo que, enfim, que é acusado de esquema de corrupção, fraude tributária e também lavagem de dinheiro. Tinha corrupção, tinha gente corrompida, né? Agora vamos ver se a polícia vai atrás das empresas que fazem esse esquema também. Exatamente. Valeu, Maju. Obrigada, viu? Obrigado, Maju. 11h14. Agora os ouvintes que são nossos repórteres participando por aqui. Vamos ver se os preços deles aí, que eles estão enfrentando nos postos de combustíveis, batem também com os que o Guilherme está encontrando. A gente pode te ajudar, hein? Dar endereço aqui para ver qual é que é o lugar onde está cobrando mais barato. 11 999 048756. Alô, amigos da Bandeirantes, aqui é Lima Sobrinha de Guarulhos. Olha, os postos de combustíveis aqui em Guarulhos, eles têm aqui uma diversidade grande de preços, né? 629 na gasolina, 429, 439, 469, 669 no caso da gasolina. Então estão assim mais ou menos os preços por aqui em Guarulhos. Não dá para dizer que está baixo, mas também não dá para dizer que está o fim do mundo. Já é resultado da chuveira, né? Começa a ficar com medo também, porque está todo mundo de olho e fiscalizando. Bom dia, pessoal da Bandeirantes, aqui é o Luiz do Piranga, e eu estou fazendo o trajeto da Anhangamel aqui, e eu estou indo quase até o fim dela, estou indo para Sapopeba, e eu vi
subida também. Tá? A gasolina também está mais ou menos esses valores. Mas o etanol continuou no preço normal, 4,40, 4,50. Tá bom? Obrigado. Caro ainda. Eu acho que é que a gente vai se normalizando, mas tudo caro. Bom dia, amigos. Tudo bem? Eric, de Osasco, trabalho na Vila Mariana e costumo abastecer ali naquela região. A gasolina, sábado passado, o valor no crédito estava saindo 5,89. Ontem eles subiram o preço, já tinham subido um pouquinho, já para 5,99. Mas ontem eu passava em frente ao mesmo posto que sempre abasteço, estava lá 6,49 a gasolina no crédito, né? Isso é um total absurdo. Ó, vamos chamar o nosso Guilherme Oliveira, então, que ele está desde cedinho, circulando por todas as regiões da cidade de São Paulo, nesse trânsito na sexta-feira, com chuvinha fraca, indo atrás desses preços para trazer para a gente, para os ouvintes, que também já nos ajudaram. Você viu aí, Gui? De Guarulhos, Osasco, também trazendo as informações para a gente. O que você achou aí nessa sua peripécia de hoje, nessa sua maratona de hoje por São Paulo? Um bom dia para você. Tudo bem, Paula? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Eu confesso que estou numa odisseia hoje pela cidade de São Paulo. Certamente eu vou rodar aí por volta de 40 quilômetros ou mais nesta manhã, até porque a gente está percorrendo todas as regiões da cidade. Comecei na zona oeste da capital paulista, depois fui para a zona norte, centro de São Paulo, zona leste e agora estou a caminho aqui com o motorista por aplicativo Clayton, que está me levando para a zona sul da cidade, que é a última região que a gente vai checar o preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina, do etanol, do Tatuapé na zona leste para a Vila Andrade na zona sul, meus amigos. A gente vai levar 1h10. Já estamos levando, porque estamos já no meio para o fim aqui do caminho dessa jornada. Mas então vamos trazer os preços aqui que eu encontrei nesta manhã. Comecei pela Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. A gente vai falar só do diesel nesse primeiro momento, depois do anúncio do governo de ontem para tentar frear essa escalada em razão da guerra no Oriente Médio. No posto, e aqui é só ponto de bandeira conhecida, de bandeira renomada, para a gente ter a certeza ali da credibilidade do combustível. Na Vila Leopoldina, na zona oeste, a gente encontrou o diesel a R$ 6,69. Já no Limão, na zona norte da capital, o mesmo litro do diesel, só que a R$ 6,39. No Bom Retiro, no centro da capital, mais caro até agora que a gente encontrou. O litro do diesel, R$ 7,98. E no Tatuapé, na zona leste da capital paulista, R$ 6,79. Eu conversei com os frentistas desses postos com que eu passei nessa manhã. Eles me disseram o seguinte, que o preço do litro subiu de 40 a 50 centavos dentro de uma semana. Foi uma escalada mesmo. E aí toda a população acaba sendo impactada por isso. A gente foi atrás também para entender, depois desse anúncio do governo, quantos dias vão demorar para essa queda no litro do diesel. Porque quando aumenta, de uma hora para outra, né? Mas e para cair? Vai ser de uma hora para outra? Infelizmente não. A gente vai ouvir agora a palavra do José Alberto Paiva Gouveia, que é presidente do sindicato, que representa os postos aqui de São Paulo. Vamos acompanhar o que ele disse. Com a retirada do PIS e COFINS no ano disso, o governo vai dar uma redução do valor de aproximadamente 32 centavos. E nós temos que aguardar as distribuidoras receberem essa informação e começarem a faturar para os postos já com esse desconto. E aí sim, os donos dos postos terão condição de baixar para o consumidor. Eu acredito que talvez em menos de 4, 5 dias a gente está já com essa parte resolvida. Bom, tá aí, Paula sabendo cair agora, não vai cair o preço do litro do diesel, a gente espera que não aumente também, até porque já houve um anúncio aí do governo federal, vamos acompanhar de perto. Você falou bastante do diesel, que obviamente preocupa muita gente, tem a questão dos caminhoneiros, não vamos esquecer, tem a questão do agronegócio, né? Mas tem etanol e gasolina que eu sei que você deu uma olhadinha aí nos preços também pra gente, né? Deu também sim, Paula. Vamos falar dos preços aqui do litro, da gasolina, do etanol. Na zona oeste, na Vila Leopoldina, o litro da gasolina a R$ 6,39.
No Limão, Zona Norte, R$ 6,05. No Bom Retiro, centro da capital, R$ 6,38 por litro da gasolina. E por fim, no Tatuapé, na zona leste da cidade, R$ 6,59. Passando rapidamente pelo etanol, na Vila Leopoldina, na zona oeste, R$ 4,79. Limão, na zona norte, R$ 4,39. Bom Retiro, preço mais em conta no centro, R$ 4,34 por litro de etanol. E na zona leste, no Tatuapé, R$ 4,69. Ainda no Manhã Bandeirantes, eu acho que eu chego a tempo em um posto da zona sul da capital, na Vila Andrade, e eu passo o preço para vocês também. Antes da gente ouvir o Procon, eu vou conversar ao vivo aqui com o Cleiton, que é o motorista por aplicativo que está me levando, porque o Cleiton está reclamando também. Ele que trabalha todo dia com o carro aqui, está sentindo diretamente no bolso. Cleiton, você está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, agradecendo aqui a participação e por me levar também da zona leste à zona sul da capital. Está difícil trabalhar com o carro para abastecer? Está muito difícil, muito. Combustível muito caro. O preço de uma hora para outra aumentou e qualidade do combustível também, né? Não ajuda a gente. Você tem que ligar um ar-condicionado, não pode, porque você tem que economizar, senão vai chegar no final do dia não dá para lucrar, né? E é justamente isso, né? Você que trabalha com o carro aqui com o aplicativo, gastando mais no combustível, é menos no bolso também, porque lucra menos com as viagens, né? É isso, agradecer o Cleiton aqui, pessoal, e só para a gente entender, os motoristas, os ouvintes que estão nos acompanhando, Perdemos na logística, né? Está em movimento. Aí, agora sim. O Guilherme, por favor, repete o finalzinho aí que a gente perdeu. Claro, Sabino. Todo mundo que está nos acompanhando pode fazer uma reclamação formal em caso de um preço abusivo num posto, seja do diesel, do etanol ou então da gasolina. Essa reclamação pode ser feita pelo Procon. Acompanhar então o que disse o diretor do Procon de São Paulo, o Luiz Orsatti. Bom dia. Bom. Caso considere estar diante de um preço abusivo, ele pode e deve fazer uma denúncia. Fica entre 50 e 80, depende. De modo geral, eles continuam devem enviar um anexo. Qual? Tem uma indicação do preço. É, isso aqui mesmo, ele tá à venda. Não é comigo não. Vai ter que pegar a corretora lá. Vai daqui, ó. Daqui, ó. Até aquela cadeira lá. Aí já é outro terreno, né? E ostensiva, permitindo que o consumidor visualize o valor antes mesmo de entrar no estabelecimento e decida se deseja realizar o abastecimento. Vai sair um prédio aí do lado? Vai ser. Vai ser tudo prédio. Daqui a 10 anos eu estou imaginando tudo prédio. 10 anos. Você passou pela Panigron, passou ali, eu sei que você checou se aquele carro que a gente tem denunciado está lá há 10 dias, continua estacionado ali naquela casa da Giovanni abandonado. Não, sabe, aquele carro saiu de lá porque a CT decidiu desmanchar aquele veículo. O que aconteceu? A gente trouxe aqui na manhã de ontem, né, depois de uma reclamação, no próximo da Avenida Giovanni Grande, com a porte de Assad Abdala, a CT disse que tinha apenas sinalizado, colocado no motor e uma viatura ali, junto com a gente, para recrutar a segurança no local, até porque prejudica o tipo de veículos e o fluxo de pedestres. Porque aquele carro estava em cima da calçada e atrapalhando a parte ali de pedestres. Só que durante todo o dia eles compraram o veículo. E aí a CT decidiu guinchá-lo, portanto, levando o veículo a um pátio. O que a CT disse para nós agora? Esse carro ele era de propriedade, é ainda de propriedade, de uma locadora de carros. E como essa locadora não retirou, a CT decidiu guinchar então, até para liberar todo o fluxo, um cruzamento importante na zona sul da capital. Boa. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelas suas informações. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Problema resolvido. A gente adora trocar essa linha. Bom demais, né? Deixa eu fazer uma atualização aqui, daí já aproveito que está vendo que é o cara que entende, já nos explica o que está acontecendo. A gente está acompanhando também lá no Supremo Tribunal Federal esse julgamento pela manutenção ou não da prisão de Daniel Porcaro. A gente teve André Mendonça
relator, né, mantendo obviamente a prisão, Luiz Fux também acompanhando o relator, e agora chega a informação, Sabina, de que o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, e nesse destaque um recurso que interrompe o julgamento virtual, levando o caso para o julgamento presencial, é um destaque relacionado à questão da quebra de sigilo, que teria sido aprovada e depois derrubada pelo ministro Flávio Dino, do outro caso, que estava lá na comissão, na CPMI, do filho do presidente Lula, o Lulinha. Você misturou tudo. Pois é, não estou entendendo exatamente o que aconteceu, mas foi isso. Antigamente o Dino suspendeu essas regras de sigilo e agora, no meio aí dessa votação, a gente teve Gilmar Mendes pedindo destaque, um recurso que interrompe o julgamento virtual, levando o caso para julgamento presencial, falando a respeito da anulação de quebras de sigilo aprovadas em bloco pela CPMI do MSS, que é o acesso aos dados do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Nosso pessoal lá de Brasília está acompanhando tudo, mas não sei o que acontece daqui para frente, né? Destaque é quando paralisa, não é isso? Não necessariamente paralisa, mas queria entender por que ele está falando desse destaque hoje. Deve ser uma outra votação, mas o pessoal de Brasília daqui a pouco confirma para a gente, esclarece para a gente o que está acontecendo. Bom, vamos continuar em Brasília, mas agora outro assunto. A Natália Ferreira vem chegando por aqui. Gui estava fazendo aquele tour, tá andando hoje, hein, pela cidade de São Paulo, todas as regiões. Boa sorte pro Gui. Natália Ferreira está aqui com a gente direto de Brasília, porque a gente teve um anúncio aí do governo federal da isenção de tributos federais, justamente para ajudar realmente aqui o problema do petróleo por conta da guerra do Oriente, né, Natália? Bom dia para você. Oi, Paula. Bom dia para você, Sabina, todos que nos acompanham. É isso. O governo federal cobra das distribuidoras de combustíveis ações para que as medidas anunciadas para a redução do preço do diesel cheguem ao consumidor final. O objetivo principal das novidades apresentadas pelo Planalto é amenizar o impacto da alta da cotação do barril de petróleo na bomba e também no bolso do brasileiro. Diante das pressões da guerra no Oriente Médio, o PIS e a COFINS cobrados sobre o diesel foram zerados. Essa regra é válida também para a importação do produto. Esse corte vai representar uma redução de 32 centavos por litro de combustível. O governo vai também pagar um incentivo aos produtores e importadores no mesmo valor, de 32 centavos. No total, serão 64 centavos por litro a menos na bomba. Os postos deverão exigir ao consumidor a redução dos impostos aplicados sobre os preços. No anúncio, o presidente Lula cobrou que governadores façam o mesmo, baixando o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre os combustíveis. A previsão é que o governo deixe de arrecadar 30 bilhões de reais para medidas. Segundo o ministro da Fazenda, esse valor vai ser Vamos lá, bora. uma elevação da alíquota do imposto de exportação do diesel para 50%. Fernando Haddad afirma que a ideia, além de segurar os preços, é evitar a escassez do diesel no mercado brasileiro. Volto com você. Obrigado pelas suas informações. Valeu, Natália. Agora, 11h29, vamos ver o que os nossos ouvintes estão mandando aqui pra gente, Sabina. 11 999 048756. Bom dia, aqui é o Sensei Mendes de Peruíbe. Parei para abastecer no posto BR da Salim Paranabu, sentido Vila Prudente. E a gasolina estava acima de R$7 o litro. E tinha uma gasolina lá que era R$9,99, né? Para não falar R$10, né? Que nós era aquela fonte. Mas é um absurdo mesmo. E tem lugares que era R$5,99 e já está R$6,40, R$6,50. Isso eu estou falando daqui de Berlim. Bom dia, Agora. Meu nome é Raíssa, eu sou exportador aqui do ABC, exportador escolar. E assim, eu estou abastece quase que diariamente. E nos postos onde eu costumo passar e abastecer, eu uso simplesmente que eu passo pela frente. Esse valor ainda está de 90 centavos a 1,55. Tem alguns postos que eu passo até esse pagamento, que eu
quadro sábado da Estrada da Varinda, subiu de 5,94 para 7,49. O mesmo duelo João Firmino também também subiu de 5,68 para 7,19. O Ipiranga, na Avenida do Estado, subiu de 5,59 para 6,59. E o Red 7, também na Avenida do Estado de Santo André, subiu de 5,74 para 7,49. Obrigado, bom dia. Olha, tem exemplo aí, até R$1 subindo. Nossa. Olá, bom dia. Aqui quem fala é o Flávio, moro na região de Mauá. Eu estou acompanhando a reportagem referente ao feminicídio e eu gostaria de relatar um caso onde uma pessoa que eu conheço, sexo feminino, uma mulher, foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência, como a doutora está mencionando na reportagem, e justamente com a situação de agressão não física, mas psicológica, ameaças. E quando chegou na delegacia, infelizmente, disseram para ela que aquilo ainda não era informação suficiente ou não tinha procedência para poder se abrir um boletim de ocorrência. É lamentável. É justamente o que a gente trouxe aqui na entrevista com a secretária. Assim que começa. É assim que começa, ela que relatou, inclusive, a importância de fazer o boletim, mas precisa desse acolhimento na hora que a mulher vai lá fazer essa. Quando ela tem coragem já de levar adiante, e não começou ontem, começou há muito tempo. Então tem que ter esse acolhimento. Tá faltando muito treinamento para esses policiais, sim, receberem essas mulheres. Obrigada, Roger. A gente fez essa pergunta para a secretária, né? Exatamente. A secretária fez as corretinhas e tal, mas essa era a pergunta que a gente queria fazer para a secretária. Roger, a nossa solidariedade a essas famílias, viu? E a gente cobra aqui, então, de novo, das secretarias todas de segurança, que esse tipo de atendimento não pode acontecer. Paula, depois do intervalo, vamos falar de uma história de bilhões de reais no Jockey Club? Uau! Quero saber, hein? Já já. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Estamos contando os dias, minuto a minuto, até junho. A gente não vê a hora. Na Rádio Bandeirantes se liga. E o Brasil é Bet Esporte. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Hidro, tem mudança? Sim. Hidro, mudando o logo do alumínio. Lubrificantes Love. Tecnologia para o seu motor durar mais. Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. E Cimento Votoran. Seca rápido, é resistente, é bom demais. Manhã Bandeirantes. 11h34. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Paulo, você conhece uma rua chamada José Augusto de Queiroz? José Augusto de Queiroz, acho que não. Quase ninguém conhece. Se eu der a localização, pode ser até que alguém lembre. Ela liga a Avenida Lineu de Paulo Machado, ali atrás do Jockey, a Marginal Pinheiros. É perto aqui, na noite. Pois bem, essa rua, ela está se tornando o metro quadrado mais caro da cidade. Nossa! 50 mil reais o metro quadrado chegaram a pagar por imóveis daquela coisa. E melhor, hein? Quem está vendendo as casas pode ficar na casa até que se decida qual vai ser o futuro do Jockey. O Jockey Club está valorizando demais toda aquela região. O Jockey Club, que a gente sabe, nós vemos aqui em primeira mão, está há muito tempo sendo uma definição do seu futuro. A prefeitura cobra cerca de 900 milhões de reais de impostos, de IPTU, que não teriam sido pagos. Esse valor é contestado pelo Jockey. O assunto está no Superior Tribunal de Justiça. Mas o Jockey está em recuperação judicial. Não por causa desses 900 milhões, mas por causa de 19 milhões que eles não conseguiram pagar para fornecedores do jogo. O
Jockey vive uma questão política por causa disso, conturbada. A gente sabe que o presidente do Jockey era o empresário da CSN, Benjamin Steinbrück. Ele tinha como principal aliado ali dentro da política o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Você vê que é gente graúda dentro do Jockey. Não é briga verdadeira, não. É briga de cachorro grande. E eles decidiram sair do Jockey, deixaram a diretoria e assumiram outros nomes quatrocentões ali da cidade de São Paulo, com o propósito de manter a prática do CUF. Essa é a decisão da diretoria do Jockey. Tem muita gente que votou, não sei quantas pessoas Tem não, votaram, 160, 174 sócios. Agora eu vou buscar um vídeo pra mim. Então essas pessoas estão decidindo o futuro de toda aquela região. Esse rapaz ele pagou o Vanderlei. Aquela cadeira dele. Pelo Ministério Público, pela polícia, que é a seguinte, já que contratou escritórios. Eu não achei. Eu e ele retirei isso aí. Eu chamei ele e falei, ô, vem aqui. Aí ele ficou lá, olhou, pegou umas cabeçadas. Lembra mesmo que você mostrou aí, cara? Vamos pegar essa aqui. Lembra? Claro, semana passada. Fator construtivo. Esse fator construtivo, como foi tombado, ele deixa na sacola. construir, pelo menos hoje. Quando guarda lá, você deixa na sacola. A sobrinha dele foi encostada. Mas hoje ele não pode construir essa. Mas ele só queria levar a cadeira, entendeu? Aquela lá é a sobrinha da mulher dele. Levantou ali cerca de 22 milhões de reais. Esse potencial. Comecei agora, aqui ó, tá tudo fino os buraquinhos. Então, lá sim, cara, mas na parte central. Então, aqui, se tu querer colocar, mas tá tudo fininho. Aqui não, aqui tava fino, mas eu alarguei, entendeu? Só nessas duas partes aqui, tem mais duas e aí. Esse trampo aqui é de boa, o problema é, sabe o que é chato? Chato não, é demorado. É o... Demora demais, cara. E dia que tu consegue trabalhar uma olhada, mas eu não consigo não. Eu fico olhando. É ali, em cima da minha mesa, tem hora que não vai, né? Mas quando eu vou lá, eu ponho uma bacia de água do lado, entendeu? Ah, vai aguentar mais duas. Você vai aguentar mais duas. Tem muitas aí. Cadê? Uma delas apresentou um relatório. Tem, mas ali é tudo cadeira problemática, hein, cara? E essa problemática pode mandar pra lá. Mas vamos resolver isso aqui. Eu vou focar nisso aqui logo. Isso aqui é fácil também para resolver. E nem precisa muito cuidado, né? Já tá mais uma quantidade de o único problema dela é esse aqui. Aí isso vai pedir. Vai ter que montar, né? Eu vou logo. Na verdade, eu não vou nem comprar, porque eu tenho um curso dentro. É um recurso danado. Pô, dá pra marcar a coisa pra mim? Ô, Marcão, ficou legal, né? O Master estava ali financiando construtoras para a compra desse potencial construtivo. É um assunto que ainda vai dar muito pano na manga, vai crescer e a gente volta a acompanhar sempre com exclusividade, sempre na frente, como a gente fez já há algum tempo aqui no Bandeirantes. Boa, Sabina. Contagem regressiva entre o Oscar. Ai. Inclusive, gente, o Grupo Bandeirantes vai ter ali, ó, uma super mega transmissão multiplataforma para acompanhar a entrega aqui na Rádio Bandeirantes também. Vai ser a partir da meia-noite, logo depois de Bragantino e São Paulo. O Sabino vai estar assistindo a Rádio Bandeirantes e na sequência vem essa super programação de olho no Oscar na tela. E olha, você sabe 5 histórias de vencedores do Oscar, como funciona essa apresentação aí das principais categorias da noite, a gente na torcida do Brasil. Acontece mais complexo que a gente imagina, tá bem mais complexo do que a gente parece. Quem vai contar pra gente na reportagem especial é o Danilo Lobato. Tá chegando a hora da maior noite do cinema e hoje nós vamos explicar como funciona a votação do Oscar. O processo acontece em duas etapas principais. Primeiro,
pela escolha são os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Atualmente, a instituição conta com mais de 10.000 profissionais do cinema espalhados pelo mundo, divididos em 19 ramos, entre eles atores, diretores, roteiristas, produtores, técnicos e outros especialistas da indústria. Para se tornar um membro, é preciso ser convidado por profissionais da própria área ou, em alguns casos, ter sido indicado ao Oscar. Na fase de indicações, cada profissional vota dentro do seu ramo. Atores indicam atores, diretores indicam diretores. Já na categoria de melhor filme, todos os membros da academia participam da votação. E como que funciona então a escolha dos vencedores? Após a definição dos indicados, começa aí a votação final. Nas categorias gerais, como atuação e direção, os membros votam normalmente no seu candidato preferido. E quem tiver mais votos, vence. Mas a categoria de melhor filme funciona de uma maneira diferente. Ela utiliza o chamado sistema de voto preferencial. Nesse modelo, os votantes classificam os 10 indicados por ordem de preferência, do primeiro ao 10º lugar. Se um filme receber mais de 50% dos votos, como primeira opção, vence automaticamente. Caso contrário, o filme menos votado é eliminado e os votos dele são redistribuídos para a segunda opção indicada com cada cédula. O processo continua até que um dos concorrentes alcance a maioria absoluta. E os votos são contados e auditados por uma empresa, a PwC, apuração totalmente secreta e auditada. Nenhum membro da academia sabe o resultado antes da cerimônia. Apenas 2 executivos da empresa têm acesso final aos vencedores, isso já com a maleta fechada, lacrada e com os envelopes entregues diretamente aos apresentadores momentos antes de subirem ao palco para então começar a distribuição das estatuetas douradas. No domingo, dia 15, o mundo inteiro vai descobrir quem leva o Oscar. E a nossa torcida aqui vai para, claro, o agente secreto Wagner Moura, Adolfo Veloso e Kleber Mendonça Filho. Ai, a torcida, hein? Cuidado não, você sabe que tem vários brasileiros que votam ali, né, no Oscar. O Brasil estava explicando pra gente. Fernanda Torres vota, Alice Braga, Sônia Braga, Kleber Mendonça Filho, Fernanda Montenegro. Mas, obviamente, que a gente tem que esperar esses votos de uma forma... Eles estão lá para votar de uma forma profissional, né? Não votarem simplesmente porque estão votando no brasileiro. Você acha que todos eles votaram no brasileiro? Devem ter votado. E eu queria destacar aqui, torcendo muito também para um brasileiro que está disputando o Oscar de melhor fotografia. Estou até procurando aqui o nome dele, porque ele dirigiu a fotografia do filme Sonhos de Tempo. Tá? Esse filme ele foi gravado inteirinho com luz natural. Adolfo Veloso. Adolfo Veloso. Vai, obrigado. Adolfo Veloso. Ele foi gravado inteirinho, ou pelo menos 90% dele, com luz natural, pouca luz de estúdio, o que dificulta muito o trabalho do diretor de fotografia. E realmente a fotografia do filme Sonhos de Trem é incrível. O filme é muito bom, mas a fotografia é especialmente. Eu estou torcendo muito para ele, porque acho a fotografia a essência do cinema. Então, torcendo muito para que ele leve o Oscar. Acho que é a coisa mais possível. Sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar o Adolfo assim que sai na TV, assim que sai a indicação dele. E ele estava meio que sem acreditar assim, no que estava acontecendo. E aí ele chegou a falar muito sobre o trabalho, que foi um trabalho minucioso realmente desse filme. E ele foi com uma garrafa de espumante do lado dele. Falei, pode abrir, eu tinha comprado uma passagem para o Brasil para comemorar com todo mundo aqui. E ele não está muito tipo, só por estar lá, só estou muito feliz e tal, o nosso trabalho. E várias pessoas que eu conversei disseram, não, Felipe, chance sim. E agora a gente tem que fazer essa pergunta. Gregório Graziosi, que é cineasta, crítico de cinema, participa agora com a gente, também participou da gente secreta. Essa transmissão nessa plataforma que a gente vai fazer, aquele grupo Bandeirantes de Comunicação, na Rádio Bandeirantes, no próximo domingo. Gregório, Sabino para a torcida pelo Adolfo. Falei que também já conversei com ele. Isso aí quando eu solitário, todos os outros são a gente secreta. Ele falou, olha, só por eu estar lá, eu estou feliz e tal, tem
chances dele e também de todos os prêmios aí? Quais as chances do Brasil virar uma nova Copa do Mundo no domingo aí? Bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Olha, esse tempo de Copa do Mundo, eu acho que ele é muito resultado muito forte para o time do ano seguinte. Eu acho que o número de discussões históricas, né? Eu acho que o brasileiro como tem uma transição, né? A gente vai estar reunido no país para tentar acompanhar aquilo que eu absolutamente, né? Como eu disse há pouco, como eu falei do nosso representante do Brasil, né? Com maiores apoios, né? Não só brasileiro, mas também mundial para o Moura, né? E a federação faz assim, quase um desafio, né? E toda a equipe, né? E todo elenco, eu acho que esse é o momento para ver que o Brasil está nesse patamar de qualidade que tem conseguido maiores pelo nosso meio, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que é uma situação bastante positiva, claro, né? Eu não tenho intenção de time, né? No país da federação também, né? Importante ser claro, totalmente, né? Na madrugada, ele que faz a implementação da indústria americana, a categoria mais acirrada, mais difícil de você estabelecer favorito, é a categoria de melhor internacional. Essa está muito tocada, porque com certeza, se você falar a Copa do Mundo, eu acho que a categoria tem importante nesse cenário. Deixa eu entender, você está dizendo que a categoria mais difícil aí para a gente ganhar é melhor filme internacional. E qual que é que a gente é mais favorito aí? Onde a gente tem mais chance? Então, agora, foi como você está falando. O filme de comunicação, a Satellite, a Rádio Sport, a Wireless, os Deadlines, então o jogo é bem difícil, né? Então, eles funcionam nesse pré-Oscar, eles têm um uniforme, né? Eles fazem exatamente o que tem, né? Uma reunião
acompanhar no decorrer da programação da Rádio Bandeirantes tudo o que acontece em Brasília, mais um dia agitado por lá em Brasília. Agora há pouco, o Flávio Bolsonaro, depois de acompanhar o pai no hospital, deu entrevista também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no Bora Brasil. Olha, eu queria registrar com muita tristeza a morte da jornalista Valéria Baracate. Valéria Baracate trabalhou aqui na Rádio Bandeirantes na década de 90 e há 26 anos lutava contra o câncer. Ela foi a fundadora do Instituto AT de Viver Bem, uma organização social que atendeu aí milhares de mulheres no combate ao câncer de mama, dando orientação legal, falando sobre os direitos dessas mulheres. Valéria Baracate faleceu hoje, foi há pouco, em São Paulo. Nossos sentimentos para toda a família e amigos. Antes de terminar, então, Sabina, rapidinho, o senador Flávio Bolsonaro, né, que é pré-candidato à presidência pelo PL, esteve lá no hospital Death Star, onde seu pai, Bolsonaro, está internado desde hoje de manhã. Ele teria tido quadros vômitos, enfim, passado mal. Conversou há pouco com os jornalistas. O senador voltou a dizer que estão brincando com a vida do pai dele. Essa foi a frase dele mais marcante agora. Ele falou rapidamente com os jornalistas. E é bom a gente lembrar que há pouco a gente também dava por aqui, depois da internação do ex-presidente, que a própria defesa dele voltou a falar sobre ele cumprir essa pena de uma forma domiciliar, um pedido que já foi feito por mais de 3 ou 4 vezes e negado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora Flávio fala isso, né? Estão brincando com a vida do meu pai. É claro que a gente vai continuar atualizando essa e outras informações para você aqui ao longo do dia na Rádio Bandeirantes, para saber como é que fica também o futuro e domingo, todo mundo de olho e de ouvido no Oscar, a partir aqui da meia-noite na Rádio Bandeirantes. Depois do Sabino ser feliz novamente com São Paulo. Segue o líder. Segue o líder. Bora então, Sabino, que você está com uma sede, né? Ainda não, eu não posso falar isso no ar. Mas daqui a pouco vai estar aquela sede especial, com certeza. O Joel fala assim também. O Joel fala assim, uma sede diferente. É uma sede diferente. Matem a minha sede, porque ela vai ser aqui de plantão, tá? Bandeirantes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, às 10 da manhã, logo após o Jornal Gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tchau, Paula. Tchau, Sabino. Tchau, gente. Obrigada pela companhia, pela audiência. Espero vocês logo mais, a partir das 2 da tarde, na Band News TV. Grande beijo, bom fim de semana. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. Mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade aos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área da Bandeirantes. Oferecimento Cabos Elétricos Cio. Cio, a líder do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Fala pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre pra você que é claro na sua melhor. Muito bom que você esteja agora comigo na nossa rádio Bandeirantes, sexta-feira, 13 de março. Alegria, alegria! Por quê? Porque hoje é terça-feira.
de nós podem estar credenciados para essa categoria, para esta classe. Diagnóstico não é complicado. A estampa rapidamente denuncia os integrantes deste grupo. O brilho do privilégio é um sonho iluminado. A posição na pirâmide é sempre a do topo. Agora, esse olhar normalmente voltado para cima não é perene, não é para sempre. E tem também uma outra questão. Privilegiado em quê? Privilegiado em qual área? A ideia aqui não é confundir privilégio com felicidade. São coisas, ainda que seja um baita privilégio ser feliz, são coisas diferentes. Mas sim, são diferenças que, apesar de não serem gritantes, precisam ser observadas. De bate-pronto, o privilegiado é talentoso, desenvolto, que ocupa o melhor cargo e que tem à sua disposição os melhores ingredientes. E como é bom ter-os amado. Esses são os privilegiados. Muitos de nós, eu, em muitos momentos, sou baita de privilegiado. E quem é, neste momento, o maior privilegiado do futebol brasileiro? Ele se chama Abel Ferreira. Baita de privilegiado. Sim, tem o maior salário de todos os treinadores do futebol neste continente sul-americano. Um dos 20 maiores salários livres do planeta fora, do mundo inteiro. Um elenco fantástico, incrível, que no ano passado teve aporte de capital de mais de 700 milhões de reais. Muitos destes aportes não tão qualificados quanto se imaginava, mas o dinheiro foi gasto. Agora, nessa temporada de 2026, e ele tem a capacidade de trazer um dos meios mais incríveis do futebol brasileiro, que é o Marlon Freitas, e depois um dos meios atacantes mais qualificados, é quem fez a melhor campanha entre todos que atuaram no futebol brasileiro em 2025, e este é John Arias. Que sonho! Você não tem Maurício no jogo de ontem, pode colocar o John Arias. Você não tem Murilo e pode colocar o Vinícius. Aí você não tem o Vitor Roque e pode escalar. Pense no que você quiser. De repente você põe o Felipe Anderson mais lá atrás e coloca o Flávio Lopes no lugar do Vitor Roque e por aí vai. É um grande privilégio você ser o treinador do Palmeiras. Com este orçamento, esse dinheiro, com essa estrutura, alguém já se imaginou na hotelaria do Palmeiras? Eu conheço super bem, você vê a academia do Palmeiras, ali na Marquês de São Vicente, zona oeste da cidade de São Paulo. Esse é um sonho de consumo. Quartos individuais, hotelaria de 5 estrelas, refeitório com restaurantes de altíssima qualidade, fisioterapia no lugar, departamento médico no lugar, exames que podem ser feitos, na sua maioria, dentro da própria localidade do departamento médico, ou seja, é um privilégio. Todas as tecnologias de fisiologia à disposição ali dentro da academia, um centro não só de recreação, mas também de lazer impressionante, porque os jogadores têm um largo salão para poder se divertir enquanto estão concentrados. É um sonho de consumo você ser treinador do Palmeiras. Você coloca a sua função em outro patamar quando você chega nesse nível. Não são muitas as equipes europeias que têm a estrutura de campo de treinamento, que têm a estrutura de hotelaria, de fisioterapia, de fisiologia, de departamento médico que o Palmeiras tem dentro da sua academia. E quem comanda, quem é o gestor desse grupo? O treinador. E quem é o treinador? Abel Ferreira. Um baita de privilégio. E muitas vezes, infelizmente, apesar de ser o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, superando Oswaldo Brandão, que tinha 10 títulos, e ele agora tem 11, superando ao icônico Luiz Felipe Scolari, ao gigantesco e estratégico Vanderlei Luxemburgo. O maior treinador da história do Palmeiras chama-se